Há grandes eventos no Brasil, tudo em inglês, na área de reprodução, que agora vai ser realizado o 5º evento, que eu vou ser presidente novamente ao Tour, em Campinas. E esse congresso é todo em inglês, não se fala português. E nós trazemos os melhores pesquisadores do mundo na área. E também criei uma revista de biologia da reprodução, que é a Animal Reproduction, que é a única revista da América Latina que publica em inglês, em Belo Horizonte, que ela é patrocinada pelo Colégio Brasileiro de Reprodução Animal. E essa revista já existe há 10 anos, ela é B1, B2 na CAPES. Então, se pegar quando eu tinha 14, 13, 12 anos, que eu tinha lá meu mini zoológico, e com tantas espécies que eu trabalho, eu vejo que o meu computador, quando eu abro lá para procurar arquivos, eu já trabalhei com 40, 50 espécies. Então, eu acho que o meu zoológico da minha infância, ele continua na minha atividade profissional, no meu laboratório. Como eu disse anteriormente, nós somos o único grupo do mundo que faz esse tipo de abordagem, de trabalhar com biologia reprodutiva comparada. E aí, mostrando essa trajetória da minha infância, fazer medicina veterinária, depois eu entrava para a UFMG como professor, eu me tornei o professor mais produtivo da história do departamento e da pós-graduação. Eu acho que por uma coincidência muito feliz, e talvez não seja coincidência, certamente não é, eu ter entrado agora no INPA, o meu zoológico de criança, depois do meu laboratório, a conexão com o mundo, e o INPA, que fica na Amazônia, Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, lida com a maior diversidade do planeta, né? Então, eu creio que a trajetória ficou mais ampla ainda na Amazônia. Onde vai chegar a minha trajetória, eu não sei. Mas eu estou tendo uma oportunidade de fazer o que eu gosto desde criança. E os pontos críticos foram sair do interior para ir para Goiânia estudar. E se eu ficasse na cidade do interior, eu acho que seria o fim. De Belo Horizonte, eu ter ido para o exterior fazer pós-doutorado, foi outro ponto crítico. E agora são desafios, né? O desafio enorme, importante, é a direção do INPA, que do ponto de vista de entusiasmo e até de preparação, eu me encontro, vamos dizer, muito preparado para esse desafio. Mas está exatamente o que eu estou falando aqui agora, após poucos dias de ter assumido a direção do INPA, né? Eu queria, assim, encerrar na sua história para a gente fazer um bloco só sobre o INPA. Ah, tá. Entendeu? Dando um sinal, assim, para encerrar a sua parte, né? Ah, entendi. Dessa história que estava contando, que agora passa. Mas se puder continuar gravando aí, uma mensagem que eu deixaria para quem quer fazer pesquisa, ou isso vale para qualquer coisa, mas eu acho que é fundamental a curiosidade, o entusiasmo, a determinação e às vezes até a obstinação. Porque no meu departamento, na minha história da UFMG, como eu fui crescendo muito rápido, os empecilhos locais eram muito grandes, porque é como você não pode ir daqui até ali, você não pode fazer isso, não está na hora. Eu acho que isso não são as pessoas que determinam. É o próprio indivíduo, é a aspiração dele, é a ambição dele que determina isso. Então os mecanismos, eles têm que existir como uma forma geral, mas do ponto de vista individual, nós não controlamos as pessoas. Então, quando os meus alunos, às vezes eu converso, falo um pouco da minha história de vida e falo, se você tem um sonho, vá atrás, mas tem que ser muito determinado e estar preparado para vencer os obstáculos. Mas eu creio que a história das pessoas que têm sucesso em qualquer atividade, ciência não é diferente, essa marca, essa genética, ela é a mesma. Tem que ter determinação, entusiasmo, resiliência, e as dificuldades vão existir para todos. Todos os colegas meus que eu conheço no exterior, conheço muitos pesquisadores extremamente bem-sucedidos, todos eles têm uma história de muita luta, muita dedicação, mas muito entusiasmo. Porque se a gente não tiver muito entusiasmo, acho que até para sair na rua, para andar um pouquinho, não funciona, né? Então, você falou hoje também uma palavra interessante, né?
Resiliência é muito importante. Eu creio que a seleção natural das pessoas é resiliência. Por exemplo, pessoas que estudam crianças do Vietnã que foram criadas, nascidas na época da guerra, algumas delas não têm nenhum trauma do ponto de vista psicológico. Então essas pessoas são resilientes. E quem é nascido em locais como a Amazônia, como o interior de Goiás, Centro-Oeste, quando as distâncias são maiores, quando as dificuldades são naturalmente maiores, essas pessoas que são criadas nesse ambiente, elas têm mais resiliência, ou elas expressam melhor a resiliência. Porque para você vencer os desafios, os empecilhos são maiores do ponto de vista geográfico, tudo hoje com a internet, tudo está fácil, né? Mas na minha casa, por exemplo, até quando a gente tinha 12, 13 anos, não tinha televisão, rádio, geladeira. E uma coisa que eu acho muito importante também são as pessoas lerem, né? Quando eu era criança, qualquer coisa que caísse na minha mão, eu lia, né? Podia ser Bíblia, revista em quadrinho, telenovela. Eu acho que a leitura é muito importante, né? Porque ela vai te abrindo universos cada vez maiores, os sonhos. Uma coisa que eu não mencionei, que eu acho muito importante, também desde essa época eu comecei a escrever poesias. Então, com 15 anos, 14, 15 anos, eu sempre fui muito inquisitivo em relação à existência, vida e tudo. Eu queria uma definição de vida com 15 anos, não sei porquê, mas eu queria. E eu tive uma definição que eu não encontrei melhor ainda, que a vida é a eterna busca do equilíbrio. Porque é eterna, porque nunca vai acabar essa busca, né? Porque se o equilíbrio, a gente tem que buscar o equilíbrio, mas se existisse o equilíbrio total, sua vida não tem sentido. Por exemplo, um planeta que não tem nenhuma atividade, como vulcões, terremoto, se ele não tem nenhuma atividade geológica, é porque ele está morto. Então, na nossa vida, as pulsões, as emoções, é que vão nos fazer mover. E quando eu terminei mestrado, eu acrescentei mais uma linha nessa poesia, que a vida é a eterna busca do equilíbrio. E durante essa busca, nós percebemos que podemos ser sempre melhores do que nós mesmos. Ou seja, nós sempre podemos ser melhores. Então, a partir desse momento, eu comecei a escrever poesia e nos últimos poucos anos eu escrevi muitas poesias que agora mudaram o estilo, são mais cósmicas, de Big Bang, de tudo, né? E eu já tenho quase 100 poesias. Qual você vai escolher para dizer para a gente agora? Talvez essa que é a inicial que eu disse sobre essa definição do que é a vida. Porque as poesias agora vão mudando tanto que talvez eu teria que publicar a metade, porque agora está entrando noutra fase, porque agora eu estou interagindo com o universo, mas sempre nas minhas poesias, o indivíduo, o ser humano, ele está presente. Eu acho que assim, o humanismo é muito importante, porque se você perder o contexto de humanismo, não tem sentido nenhum a nossa existência diferenciada como ser humano. Então eu também, outra coisa que eu poderia falar, eu gosto muito de coisas universais, música, línguas, esporte, a ciência é universal. Eu estudei várias línguas, mais de curiosidade, eu estudei italiano, francês, alemão, inglês, espanhol, esperanto. Eu domino mais mesmo atualmente inglês, que é o que a gente pratica no dia a dia. Francês, eu indo para a França eu consigo sobreviver bem. Alemão eu estudei 5 anos, estava pronto para ir para a Alemanha, porque se não morar lá não aprende a falar mesmo. Mas eu era muito bom aluno de alemão. E aí eu tenho algumas poesias também em alemão e em inglês. Não, mas escolhe um para dizer para a gente, que só me enrolou e não falou. Mas... Só falou uma, eu quero mais uma, para a gente poder encerrar o bloco com essa poesia. Eu tenho uma que eu gosto muito, que é em alemão, que a professora deu uma lição livre, que era uma fotografia numa praia, na areia, uma fotografia clássica, tem pegadas, e tem na areia as pegadas frescas, né? Quando a areia está molhada ainda. E ela falou, essa é a lição de casa, o dever de casa, vocês fazem o que vocês quiserem com isso aí. Eu falei, bom, eu vou tentar escrever uma poesia.
Então, quando eu vi as pegadas, isso me fez rememorar a minha trajetória. E eu chamei essa poesia, o título dela é Wohin. Wohin significa para onde. E aí eu conto a minha história um pouco de vida com essas poesias, com essa poesia na qual eu coloco que eu queria seguir uma trajetória que eu me encontrava atrás de mim mesmo, com as pegadas, que as pegadas tinha da frente e vinha para trás. Então, no início da minha vida, eu estava seguindo as minhas pegadas, mas depois eu percebi que não era isso, que eu estava adiante das minhas pegadas. As minhas pegadas era só o que ia ficando para trás. Então, no final dessa poesia Wohin, eu coloco Ich weiß doch nicht, wohin gehe ich, aber ich gehe immer weiter. E o que eu coloquei foi que eu não sei para onde eu vou. Eu só sei que eu sigo sempre adiante. Essa é a mensagem da poesia. Maravilha, eu estava vendo que esse negócio caiu. Mas caiu na hora certa. Agora, se eu puder, bem conciso, fazer uma palavra sobre o INPA, uma fala sobre o INPA. O INPA. Tá. Você queria que eu contasse desde o